E olha, o aumento no número de casos de Covid e influenza reforça a necessidade de a população manter os cuidados básicos. Olha só. A vacina continua sendo a melhor saída para reduzir os riscos de morte relacionados ao coronavírus. O aumento no número de casos acendeu um alerta. O país pode estar vivendo, sim, uma possível quarta onda dessa contaminação. Depois que todo mundo foi vacinado com o esquema básico, a primeira e a segunda dose, a gente viu que caiu, né, o número de casos. Então, as pessoas meio que acharam que a pandemia acabou e muitos não voltaram para fazer o reforço. Ou muitos ainda a gente vê que voltam e ainda estão só com a primeira dose. Então, está tendo a procura, mas a gente vê muito, pelo menos é o que o sistema nos diz, que ainda tem muita gente que não completou o seu esquema básico. Um dos grupos com o menor número de vacinados é o das crianças. A procura continua, mas muito baixa, principalmente em relação às crianças. Os pais ainda têm muito temor e agora a gente viu que baixou, né, para 3 anos. E aquelas que já estavam com 5 anos, que já estava disponível a vacina, a gente vê que os pais não estão trazendo para fazer a vacina. Um outro vírus que também tem se espalhado facilmente é o da influenza. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina está disponível nas unidades básicas, mas a população não tem buscado a imunização. Isso acontece também com a vacina da Covid. Segundo a Fiocruz, o aumento da contaminação por Covid-19 está relacionado com as variantes, que só conseguem se disseminar por causa do relaxamento nas medidas de segurança. Então, a variante, circulante no momento é a variante Ômicron, e dentro da variante Ômicron a gente tem outras subvariantes, né? Tem a Ômicron original, que entrou em janeiro, e agora atualmente aqui no estado, por exemplo, a gente tem sequenciado, tanto pela Fiocruz Rondônia quanto pelo LACEN, a presença da subvariante BA.1 como a BA.2, que modifica esse quadro no perfil epidemiológico. De acordo com a virologista da Fiocruz, um dos principais motivos que fizeram com que os vírus da Covid e da influenza se propagassem novamente foi a baixa procura pela vacinação. A baixa procura pela vacinação e o outro ponto é essa questão das pessoas terem esquecido um pouco as medidas, de prevenção em relação à Covid, como, por exemplo, o uso de máscara, higienização, tentar manter o distanciamento quando possível, para a gente poder ter uma convivência. Então, a quebra de tudo isso acaba ocasionando esse perfil novamente. A gente espera pelo menos que as pessoas que, quando apresentem alguns sintomas de gripe, que protejam o seu próximo, que de imediato já façam o uso da máscara e mantenha esse distanciamento. São os primeiros sinais, gente? A gente nunca sabe se é um resfriado, ou se é a Covid, ou se é uma variante, nunca sabemos. Então, vieram os primeiros sintomas aí de uma gripe, um resfriado, mantenha o distanciamento e faça o uso da máscara.